como é que a gente pode fazer para superficialmente falar do feminino na obra de Denise? Como é que funcionaria esse feminino aí? É um feminino negro que é excluído na verdade, a experiência do feminino negro, que é excluído desse sujeito cartesiano. Tem como a gente rapidamente explicar como é que ele entra, como é que o feminino entra na crítica de Denise Fanon? E de um para si que subjetivamente se apreende mediante uma suposta eternidade, né? A partir da formulação do entendimento que compreendeu que existe uma espécie de terreno oscilante entre uma manutenção da projeção da formalização do conceito e a explicitação constante enquanto operação dessa objetividade que não é completamente apreensível, apesar de explicitar-se, porque aqui não é uma situação de evocar a incognoscibilidade kantiana, mas uma questão de um atravessamento que, mediante um certo sentido de eternidade do conceito, né, dá vazão, inclusive, para essa projeção formal como superação da própria projeção do conceito como passível de se explicitar majoritariamente como algo que não precise se reconhecer nos seus próprios limites, digamos assim, né? É aí que surge, de certa forma, a noção de reconhecimento. Porque se o lugar do Senhor ele fosse, digamos assim, se ele não precisasse de uma negação também, lógico que isso vai ser problematizável, né? Ele não precisaria se relacionar com o objeto. E mais do que isso, ele não precisaria que o servo trabalhasse o objeto para ele. Porque isso alude, inclusive, ao processo de se colocar a risco, a noção de trabalho em Hegel, né? Agora, é uma questão importante, né? Pela ideia da soberania. Vamos lembrar lá a questão do sujeito soberano que aparece em Nietzsche, por exemplo. Que até é um ponto de vista que aí eu vou ter que trazer algumas influências que não aparecem diretamente nesse texto, mas que eu percebi, afinal das contas, do ponto de vista do interesse da minha pesquisa, tanto sobre Denise como sobre Nietzsche, que vai terminar em parar no sentido de como, dentro do próprio Nietzsche, eu até escrevi outro texto sobre isso, na verdade, dentro do próprio Nietzsche há uma alusão da diferença, mas é uma diferença que compreende, de certa forma, a engendração da possibilidade, digamos assim, um certo estatuto de realidade ligado pela projeção da imanência, né? Tentando destituir os processos metafísicos como sobrepostos, né? Como manipulações de realidades, né? Como dissuasões, como, digamos assim, certos digamos assim, manipulações a partir de produções de profundidades psicológicas, né, a partir da noção de vontade de potência, né? E a noção de vontade de potência, como a gente já sabe lá no Nietzsche, né? O louco do Nietzsche, né, como diz a Denise várias vezes, lá no Homem Moderno, né? É apropriação, subjugação, malfazejo, né? E a diferença se perfaz nesses termos lá no Nietzsche, majoritariamente, né? E necessariamente uma certa ideia de natureza dinâmica, é verdade, no Nietzsche, né? Há uma dinamicidade, né, nessa natureza, ela se performa por esse tipo de relação, né? E uma das influências dialogantes da Denise é a Lucy Irigaray, que é a inspiração para Kelly Oliver, que discute o trecho do Nietzsche sobre o aforismo do guerreiro, que abre a terceira dissertação do Nietzsche, né? E é aquele da sabedoria e do guerreiro, né? A sabedoria é uma mulher e só pode amar um guerreiro, e logo quer ser violentada, né? Nesse sentido, né? E o guerreiro, quanto mais indiferente, mais violentador, mais haveria uma espécie de conexão entre essa espécie de sabedoria, né? Como uma espécie de passivo do guerreiro, que seria o ativo, né? Que é a reconfiguração do guerreiro de Areté, né? Que é o sujeito de ação, digamos assim, né? Uhum.
E aí, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque tem a questão do sujeito soberano que o Nietzsche também critica no Kant, que o Nietzsche vai dizer na genealogia da moral que vai haver uma espécie de paranoia da continuidade dessa soberania que vai dar origem ao Estado, né? Mas que de alguma maneira aparece nessa espécie de alusão a uma prospecção da diferença mediada pela violência que exclui, na verdade, a possibilidade do corpo enquanto organicidade. Veja bem o que eu estou querendo dizer aqui, né? Quando Nietzsche cita o sangue, ele nunca cita o sangue da prospecção ligada à ideia do feminino como sangue enquanto criação, mas sangue só enquanto violação. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O orgânico não é só automutilação ou mutilação de outrem ou apropriação de outrem, mas o orgânico também tem um certo sentido de produtividade. Majoritariamente no Nietzsche não aparece esse orgânico, essa possibilidade do sangue como sangue feminino enquanto esse sentido de criatividade, sacou? Ok, até aqui então? Apesar de o Hegel ter uma inclinação majoritária pela questão da infinitude da projeção do Senhor nesse sentido aqui, e aí eu quero deixar claro, não é só em um sentido social, apesar de ter uma carga histórica inspirada pela própria filosofia da história do Hegel, né? Mas é uma duplicação da própria relação dessa consciência, tá? Para consigo mesma, desde o primórdio da certeza sensível. Então vamos pensar como uma projeção cognitiva, apesar de não se resumir a ela, e não em termos kantianos, mas como uma cognoscibilidade que se duplica entre unidade e universalidade. E essa é a contradição aqui entre senhor e servo, que o Hegel está postulando também, mas com outros intuitos de justificação que pode ser entendido dentro de uma lógica de sociabilidade, de política, né, de concepções gerais que se apregoaram dentro das práticas, digamos assim, de reconhecimento aludidas pela abordagem da filosofia hegeliana, que Fanon vai criticar, Stirner, Marx e outros. Entende? Então, mas a um primeiro momento é uma duplicação da nossa autoconcepção, né, do que é eterno para nós e do que é fluido, né, do que se modifica, do que vem a entrar em devir, digamos assim, né? Então, o objeto desenvolve acerca de uma série de questões no qual há essa insolubilidade entre o eterno, o Senhor, e o volúvel, né, que é o servo, mas ainda assim o Senhor precisa do servo para ser reconhecido como Senhor. Assim como o servo também precisa, mais do que ser reconhecido como servo, que não é nenhuma questão de redução a um reconhecimento como servo, mas ele precisa desse conflito, inclusive, né, para afirmar a sua própria volubilidade e a sua própria possibilidade de mudança do lugar de servo, se isso possível for. Há uma série de problemáticas referentes a isso em Hegel. Tá? Me parece que há uma inexorabilidade desse lugar do servo como aquele que trabalha a coisa da Asling, né, para o Senhor, e aí a partir disso há uma manutenção, né, dessa relação constante entre Senhor e servo. Não que existam lugares necessariamente solidificados, mas o Hegel, a partir da sua filosofia da história, de descartar completamente determinados processos civilizatórios como autoconstitutivos da razão, ele meio que está justificando esse lugar, inclusive, de um lugar, de uma solidificação do lugar de servo ou de escravo, e aqui estou falando do próprio processo de escravidão, inclusive, né? Ele atribui, inclusive, a outros processos orientais como se fosse uma espécie de minoridade da razão, né? E na África ele não passa, né? Ele não considera nem como algo passível de ser mensurado. Mas, assim, dentro dessa lógica que ele está pré-estabelecendo aqui, como formulação geral, não há necessariamente uma solidificação do lugar de senhor e de servo, apesar de que parece haver um sobrepujar, né, do senhor sobre o servo como duplicação da nossa própria consciência e também dentro de uma extrapolação que pode implicar em processos políticos e sociais.
reverbera uma espécie de reintrojeção, na verdade, de uma apreensão formal que é característica da modernidade, que é de uma ideia de soberania do masculino em detrimento do feminino enquanto corpo. E, analogamente, de Fanon leu Nietzsche também. Nada tá fora aqui, né? Fanon leu Nietzsche está lá, da Terra, é citado lá, muito brevemente, é citado. E aí, como ela mesma diz no trecho, não estou interessado em criticar os louros ou as possibilidades de uma guerra por libertação que precisa de uma certa ação, de uma imediatez. Não dá para ficar fazendo crítica enquanto performação formal ali no calor da guerra. Não é a questão dela, mas tendo em vista o ocorrido, né, tendo em vista como se deram as coisas, então observarmos melhor isso. Ou talvez em um outro momento assimilarmos corporeamente uma outra maneira de agir. Ou uma maneira de investir algo que não seja tão previsível. Aí entra a questão da previsibilidade, da ação, daquele que se implica enquanto engaja-se em mim, enquanto eu me engajo em algo. Vou fazer toda vez. Entendeu? Nós temos umas singularidades, mas as singularidades que só podem ser aprendidas dentro de um universal, né? E a questão da negatividade aí que você pôs, que eu achei interessante, e aí você me corrige se eu entendi errado, é que a negatividade seria a possibilidade também de existência do outro, não esse outro totalizante, né? Porque é o termo que eu prefiro utilizar aqui, né? Como outro sujeito, como outro indivíduo, que seja, né? E se essa negatividade ela se torna uma espécie de limite da própria consciência de si, né? Você tem a consciência de si e para ela se vê projetada como uma consciência de si diferente de outra consciência de si, de outro sujeito ou de outro, pode assim dizer, ela então estabelece uma espécie de há uma cisão, mas não há cisão assim totalmente consolidada ou certificada, né, nas relações do sujeito com o outro, né, nas intersubjetividades, por assim dizer. Em relação ao feminino, Alberto, todos esses autores que você citou são homens e falam do feminino de acordo com a sua época, né? O feminino seria esse excluído, esse imprevisível? É constituído pelos mais simples de todos os organismos. A segunda proposta que a Denise delineia, né, e aí posteriormente eu posso até trazer uma fala dela no outro texto que ela complementa, ela traz até o Bataille. Ela diz que o Bataille, mesmo enquanto homem, né, ele teve essa visão quando ele refletiu sobre a questão do eros e do erótico, né? Ele conseguiu minimamente integrar essa questão da imprevisibilidade. Veja só, não é que o feminino está substancializado como o imprevisível, mas é que a partir de uma certa solidificação estatutária, de uma compreensão circunscrita, dentro de uma ideia
racional desse Estatuto de Institucionalidade, ele foi excluído justamente por conta de trazer determinados elementos que não são interessantes para essa solidificação específica. Vamos lembrar lá daquela questão lá que aparece na trindade cristã, que o Jung reverbera, e da exclusão da necessidade do feminino como o imaculado, né, intocável, né, no sentido de que não está sobre o jugo, né, dessa afetabilidade da produção do Estatuto da Trindade dentro da lógica cristã, né, como circunscrição daquela prospecção específica dentro de uma compreensão específica de realidade, é análogo a isso. Quando eu estava escrevendo sobre isso, eu estava pensando, lembrando disso, inclusive, no final das contas. Então, é um ponto importante. Não é o feminino como uma substancialização do que é o feminino. Entendeu? É o feminino como possibilidade de diferenciação aqui, aludido, a partir talvez um termo não seja muito adequado, mas como uma impossibilidade de complementariedade que poderia colocar à prova, né, aquilo que já está supostamente dado como possibilidade de ruptura, ou como possibilidade de diferença, como possibilidade de dissolução de uma determinada realidade, né? E aí ela, com razão, vai desenvolver os argumentos de que essa exclusão acontece e demarcada a partir dessa espécie de continuidade de uma referência majoritária a essa ideia do eu soberano que reverbera a modernidade, que faz a alusão aí sim à substancialização do sobrepujar de um masculino em detrimento de um feminino que está sendo subjugado não pela uma autoatribuição do feminino, mas pelo lugar do soberano, enquanto eu soberano. Sacou? Eu acho que esse é o ponto no final das contas. Eu acho que passa por aí, só que eu acho que além de se estabelecer pela perspectiva da negatividade, a negatividade, na verdade, é a própria processualidade do espírito, do modo geral, e do exercer da concretude. Então, como eu falei, né, a questão da força. A força não pode ser definida. Tem até vários artigos sobre isso, né? Porque a força é o próprio processo de concretude em realização. Então, a negatividade, além de ter um limite para uma certa unilateralização de uma das partes da duplicação da consciência de si, que aqui eu já estou falando da dialética do senhor e do servo, né? Porque, entenda-se aqui, existe uma tendência internalista, né, do senhor, né, de olhar para si como autossuficiente, e existe uma tendência externalista do servo, que é aquele que se oferece a própria possibilidade de mudança, ou seja, existe um internalismo e um externalismo aqui a partir de um sentido da duplicação dessa consciência, não só como sentido social, mas como sentido de cognoscibilidade, e aí eu gosto de ressaltar toda vez, que não é resumida a uma condição kantiana, e é justamente por isso que a negatividade atravessa esse processo enquanto espírito, né? Porque esse atravessamento suscita a explicitação do reconhecimento, né? Como além de ser uma limite da formalização, na verdade é uma extensão da própria concretude como impassível de ser apreendida por essas formalizações. Então, se há uma perspectiva limite, é uma perspectiva limite de uma consciência unilateralizada, né, que precisa ser dissolvida para que a concretude se realize enquanto reconhecimento. Não sei se ficou claro. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra.
Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Inscreva-se em Cosmopolítica TV e fique atento à nossa programação. Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam. Félix Guattari was a French philosopher, psychoanalyst, and activist who was associated with the structuralist and post-structuralist movements. He is best known for his work on the concept of desire, which he saw as a fundamental driving force behind human behavior and experience. For Guattari, desire is not simply a personal or individual experience, but rather it is a collective and social force that shapes and transforms. Em todas as direções, de parte alguma, exatamente o extrapolamento. Pá! Antes de tudo, não diríamos que existiria a ideia de um ponto que se move, ou linhas e variações de série de ideias e linhas e variações de ideias e séries de ideias. Não. São vazamentos da cloaca, da semiótica do poder. Estamos numa dobra em fissura real, já dentro de outros reais. A geometria do visto e do pensado fractalizados sem limites. O incomum da fronteira. Dizem
foda, cara. Preciso ganhar grana. Eu não vou também ficar falando, entendeu? Porque eu não consigo falar também. O lance é o seguinte, eu preciso ganhar grana. E aí, a sociedade vai me ajudar ou não vai me ajudar? Já gastei, quanto? R$150 nisso. H underscore estarrecido. A grana é abstrata. Qual é mesmo o XD a questão? O valor é real. Azar. A troca, a possibilidade da troca. O abstracionismo é o que possibilita você conferir valor às coisas. Você inventar os valores. Mas o problema... Fez o painel onde se desenharia a linha no espaço. Ele mesmo, tela, superfície porosa, se multiplicou, subdividido em suas menores partes em movimentos criptográficos e riscos de cortes móveis. Outras geografias para a interface do corpo com o entorno do visto. A grana era abstrata. Possibilita a abstração, a troca, a abstração. Você quer falar agora, por favor? Conexão. Quer falar, por favor, uma sequência de um minuto? É porque você está fazendo uma música, aquela performance que te chama. Um cachorro de baixo, na verdade. Como que era? Afastem as mesas da cadeira, vamos ao Burger King. Cara, eu não tava, tá ligado? O valor é real. C2 não é Burgues King, é Rei Burgues. Capitalismo de abstração. Quem é mais? Pá! Chama aquele livro, né? Esqueci, eu queria lembrar o nome do livro. Interessante. O cara chama Mark. Ele vai atrás de um tesouro, assim. A vida inteira dele, ele quer... Entre seu desaparecimento e o eu, e o Marx, as células dos olhos que se movem. Mas do que pode ser visto, a tela se converteu na fractalização da pupila, no que serviria de visto a uma reação das células fotossensíveis, a reação do olho e da tela entre o que se move no som e o movente. Porque ele está falando que os trabalhadores são animais. Fica imóvel. Os trabalhadores são animais. A formigação do estado visível, a sensação táctil à distância. Ela disse suprasensorial. A pele virtual da íris sonora, labiríntica, no corpo áptico dos espaços. Variações no extenso denso, que desaparece na conversão de sua geometria em contaminações inorgânicas. Pá! Eu falo, não vou discutir isso com você. É o Marx. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Mas não li esse. Não leu. É bom? É, Cidade em Chamas. Não é bom? É bom. Fantástico, cara. É um livro furioso. Tipo Mad Max. É uma ficção econômica.
É verdade. Daí os personagens estão todos... eles se revoltaram contra as fábricas e quebraram as máquinas todas, né? Daí quebrou a máquina, pá! Cara, não dá pra gravar, não dá pra filmar, pra fazer nada. Foram quebrando as máquinas sem parar, uma loucura a revolução da quebra das máquinas. Deixar mais furioso. Um pouco mais furioso. Tá melhor? Tá. Tá estourando. Ah! Chegaram. Tá! Chegaram. Ah, me conta mais sobre o Capital. Eu queria pular ali pra falar dentro do tubo ali. Aí o cara já me flagrou lá Polícia, biblioteca! Não ia acontecer nada, né? Não sei, talvez. Ia encontrar do shopping. A piscina ali. Mas me fala mais sobre o Capital. 0257. Abrir uma boneca russa. Abrir uma boneca russa. Partes vivas de ciborgues. Fotogramas de frames desta ex-boneca semiótica. Sem mais um corpo para não retornar ao mesmos encaixes. De imagens fractalizadas, não menos todo. A função com uma multiplicação. Tal conjunto que se projeta e completa no universo um todo que é fissura. É menos um. Sua não parte, o fora, do objeto que não existe. N-1. 0. Multitude. As senhas desfeitas. As senhas em várias línguas. Como disparar algo que do acelerador de partículas tirasse teu signo de vidro e percolasse outras matérias. Analítica dos paradoxos, as movimentações. Sua mão está verde. O que dizem é proporcional à quantidade de humanos, ou melhor, é proporcional à quantidade de pensamentos possíveis ao homem. Por que pensar apenas em comer o fruto?
Corta cena 3. crítica à identidade. A crítica à identidade, aos limites da identidade, ela é fundamental, inclusive. Mas esse anti-identitarismo, ele é uma forma de desqualificar uma série de lutas, né? E que geralmente são lutas feministas, lutas antirracistas, né? Lutas dos movimentos trans, movimento LGBT. É uma forma de desqualificar essas lutas com a ideia de que elas seriam lutas identitárias, né? Seriam lutas menores. Mas quando a gente começa a olhar de perto, a gente vê que tem uma série de problemas, né? Então, começo de conversa, esse discurso ele vem, né? Por vezes ele vem da esquerda, por vezes ele vem de liberais, né? E ele não é sempre mobilizado da mesma forma. Mas você sempre tem a ideia de que essas lutas taxadas de identitárias estariam ameaçando uma união e gerando divisões. Então, no caso da uma esquerda marxista, a ideia é que estaria dividindo os trabalhadores, ou seja, ao fragmentar a luta em lutas de gênero, lutas de sexualidade, a gente estaria atrapalhando a união dos trabalhadores. No caso dos liberais, quando eles falam de identitarismo, a ideia é de que ao você estar, né, colocando foco em lutas de diversos grupos, né, luta das mulheres, luta dos negros, luta dos LGBTs, você estaria rompendo com o universalismo, né, que a gente deveria, na verdade, querer uma luta para todos. Mas aí a gente vou colocar duas questões. A primeira é, né, como a Agnes apontou, por que negro ou mulher seriam identidades e trabalhador não? Porque as lutas de classe nunca são taxadas de identitárias, mas elas também envolvem a mobilização de uma identidade de trabalhador, né, elas também envolvem essa mobilização política em torno de uma luta, mas ela não é taxada de identitária, enquanto outras lutas são taxadas de identitárias. Outras vezes é que a crítica a quem é taxado de identitário é feita em defesa da unidade de uma identidade, da coerência de uma identidade. Então, quando, por exemplo, se fala, né, que falar de racismo, falar de machismo estaria atrapalhando a união dos trabalhadores, o que está sendo feito é defender a consolidação dessa identidade de trabalhadores, né, como se ela não fosse atravessada por uma série de questões.
bicho, demais. E tem outra coisa também que vale apontar, que é o seguinte. Quando você fala, por exemplo, da questão de trabalhadores, né? As pessoas que estão, por exemplo, trazendo questões de racismo, estão trazendo questões de machismo e muitas vezes, inclusive, apontando essas questões dentro de organização da esquerda, elas são apontadas como se elas estivessem atrapalhando a unidade, né? Como se elas estivessem fragmentando a luta. Mas porque, por exemplo, quem é visto como quem fragmenta seria quem combate o machismo e não quem reproduz o machismo nas organizações. Ou seja, não seria, por exemplo, o machismo, não está dividindo muito mais a luta dos trabalhadores do que a luta feminista que combateu o machismo, e o racismo dentro das organizações de esquerda. Ele não estaria impedindo também muito mais o avanço da União dos Trabalhadores do que quem está apontando e querendo combater o machismo dentro dessas organizações? Então, assim, tem essa questão que a união, de fato, a união verdadeira, ela só se dá quando você justamente reconhece essas diferenças e lida com elas. Porque não dá, por exemplo, para você ter uma união, né? Uma união de todas as pessoas, assim, de qualquer gênero, em torno da identidade de trabalhador, se você não combate a opressão de gênero, né? Que a gente sabe também que é algo que fragmenta as organizações. A gente sabe que tem organizações que estão se fragmentando porque elas reproduzem racismo, porque elas reproduzem machismo, né? São dinâmicas opressivas. Então tem essa questão também, né? Quem realmente está querendo fragmentar, né? Quem está fragmentando as lutas e como é que a gente vai fazer para gerar uma união de fato que seja verdadeira, né? Então, para isso, a gente vai ter que trinchar todas essas questões. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, menina. Saiu alguma coisa, só pena que eu vou homenagear todo mundo que aniversaria no mês de junho. Primeiro lugar, dia 3 do 6 de 2020, Sheila Oliveira. Certo. Ivanildo, que é o nosso funcionário do Bazuca ali, dia 8 do Ico, dia 8 do 6 de 2020. Rebeca, dia 9 do 6 de 2020. Z3, dia 10 do 6 de 2020. João Santana. E tem outra coisa também que é, como é que a gente vai, né, como a Agnes apontou, como é que a gente vai falar, por exemplo, da luta dos trabalhadores, sem a gente falar como ela é atravessada por outras identidades, né? Porque a nossa vivência ela é atravessada por todas essas questões. Ela não é vivenciada da mesma forma, né? E aí também eu vou colocar aqui outra questão, que agora deixa eu só tentar retomar o raciocínio, né? Mas outra questão também é que se mistura uma série de coisas quando se fala de identitarismo. Então, por exemplo, muitas vezes a luta das minorias, né, ela é associada com a cooptação e a mobilização dessas lutas por parte do capitalismo, que você tem isso de fato, né? Você tem o capitalismo neoliberal se apropriando, né, de discursos antirracistas, discursos feministas, mas quando você tem uma crítica ao identitarismo, né, que vai falar essas são pautas liberais, são pautas neoliberais, ele não faz a separação das lutas, né, das lutas radicais e das lutas cooptadas. Ele coloca como se fosse tudo a mesma coisa, como se fosse tudo identitarismo. Então é um discurso que termina mais confundindo do que ajudando. E outra coisa também que é curioso notar é que o identitarismo, o anti-identitarismo, apesar de se colocar muitas vezes crítico à identidade, você vê que muitas vezes os grupos que são taxados de identitários são justamente os grupos que fazem o trabalho de desconstruir a identidade. Inclusive, é muito irônico até também que a teoria queer ela seja, né, algo que é muito taxado de identitarismo, porque quando você começou a ter os primeiros debates relacionados à teoria queer, né, e os debates do movimento feminista, e muitas feministas se oporam à teoria queer, né, teve algumas que adotaram, outras se oporam, as feministas que foram mais reticentes, assim, que não tiveram mais oposição à teoria queer, foi justamente por achar que a teoria queer era muito anti-identitária, por achar que ela desconstruía demais a identidade, né? E hoje em dia ela é taxada de identitária. Então é muito curioso também que os grupos que têm produzido críticas à identidade, críticas ao essencialismo e aos limites da identidade, eles são taxados de identitário. Ô, meus amigos, minhas amigas, meu povo, meu querido seguidor e a todos. Esse aqui é o personagem Dona Barata. Dona Barata homenageia, né, as empregadas domésticas e a todos os trabalhadores. A Dona Barata é aqui de Rio Claro, do estado de São Paulo. Beleza, meu povo? Então tem uma série de coisas que a gente tem que destrinchar. E para além disso também, eu acho muito importante a gente pontuar
como o anti-identitarismo tem sido uma ferramenta muito forte de filtração de discursos reacionários dentro da esquerda. Principalmente, né, a gente vê tanto em grupos marxistas ortodoxos, como a gente vê também em grupos da quarta teoria política, né, que eles entram e eles se apropriam, eles entram na esquerda tanto com o discurso anti-identitário, quanto no discurso de se colocar como anti-imperialista, né, que na verdade é só um anti-Estados Unidos, porque se for qualquer outro tipo de imperialismo tá de boa para eles. E, enfim, eu acho que resumindo um pouco é isso. Então, acho que a gente tem que um pouco trinchar, né, esse debate e encontrar uma forma da gente mover que combata, né, de fato a cooptação dos movimentos, né, das minorias em direção a uma política radical, mas que se engaje em unir essas diferentes lutas anti-opressão, né, para que elas não fragmentem, mas que também não tente criar uma união baseada em suprimir essas diferenças que só reproduz a opressão e nos impede também de desenvolver a própria luta de classe, né? A própria luta contra o capital. Não tem como a gente elaborar ela ignorando todas essas questões. Isso é um recuo, né? Um recuo estratégico e um recuo teórico também. A gente só se enfraquece com isso. Quando eu morrer, quero ir em fralda de camisa. Quando eu morrer, quero ir em fralda de camisa. Tributo pobre, de luxo não precisa. Tributo pobre, de luxo não precisa. Cinquenta velhas desdentadas e carecas. 50 velhas desdentadas e carecas. Onde ir à frente tocando rabeca. Onde ir à frente tocando rabeca. E o velho bem barrigudo, e o velho bem barrigudo, irá na frente tocando no canudo, irá na frente tocando no canudo. Quatro velhas que forem de balão, quatro velhas que forem de balão, irão segurando nas argolas do caixão, irão segurando nas argolas do caixão. Quero ir em fralda de camisa. Quando eu morrer, quero ir em fralda de camisa. Tributo pobre, de luxo não precisa. Tributo pobre, de luxo não precisa. Olá, meu povo! Oi, tema de novo. Pode falar um pouquinho do meu trabalho, né? Tanto como artista e tanto que não faço avião de lata, né? Você pegar uma lata. Vou pegar aqui para mostrar, dar um exemplo aqui. Aí, ó. Você pegar uma lata e transformar num avião, né? Então... Mostra a lata aí de novo. Aí você pega a lata e transforma num avião. Modelo pequeno, vou pegar um modelo maior aqui. Esse modelo aqui usa uma lata. Já esse modelo aqui usa 3 latas. Viu? Então eu sou um cidadão que leva um bom exemplo aos próximos. Então eu acho que a cabeça do cidadão, ou da cidadã, ou do ser humano, tem que sempre ser usado pro lado do bem. Além do avião, né, nós faz montagem com foto. Vocês viram no quadro aí, ó. Que beleza. Então, e falando do serviço normal que eu faço, né? Eu trabalho com reciclagem, né? O dia inteiro, por enquanto, né? Essas coisas de cinema que eu faço, essas coisas, né? Estão tentando se encaixar num lugar certo, mas por enquanto, vamos levando. Amo o que eu faço, adoro o que eu faço, o serviço de cinema, o serviço de fazer filme, o serviço de teatro, o serviço de conversar com o público, o serviço de estar aí conversando com cada um de vocês. Eu adoro, eu amo o que eu faço. É ótimo, é maravilhoso.
quero deixar claro aqui que eu sou totalmente a favor da pirataria, totalmente contra a ideia de originalidade e autoria, dentro e fora da academia, tá ligado? E esse tipo de bobagem aqui não cola. Será que ficou claro? Tem amor que nasce bento em gás, amor de sacristão, por Cristo ou Satanás. Nosso amor nasceu nos carnavais, bento em alegria e cor, e pierros carnais. Amor que nasce bento em nós, amor de sacristão, por Cristo Satanás. Nosso amor nasceu dos carnavais, bento em alegria e cor, e pierros carnais. Nosso amor é colombina, é marcha, rancha, anjo que voa desnudo, e o mundo do seu jeito arvora a saudade, implora nossa paz. Bento em gás, amor de sacristão, por Cristo Satanás. Nosso amor nasceu nos carnavais, bento em alegria e cor, e pierros carnais. Nosso amor é colombina, é marcha, rancha, anjo que voa desnudo, e o mundo do seu jeito arvora a saudade, implora